Pronto. O tema dessa jornada é a confiança que move a mão de Deus. E ele vem falando especificamente da vida de José. Nós encontramos o relato da vida de José quando ele ainda estava com sua família, fala do nascimento dele, antes do capítulo 37 de Gênesis. Ela fala a partir do capítulo 37 de Gênesis e vai até o capítulo 50. Então, é uma história bem longa, mas que tem muita coisa boa para nos ensinar. Ele vem primeiro uma introdução, que é uma apresentação da história, e ele vem nessa apresentação, ele fala que essa mensagem ela é para crianças, para jovens, para adultos, para todos os leitores, para todas as pessoas que quiserem crescer em conhecimento, em sabedoria, em graça. Então, é para todo mundo. O material, certo? Então, o livro, na página 9, ele começa contando a história. Então, olha só, o Dió sempre diz assim, uma coisa é ter e a outra é manter. E nós vamos usar esse jargão do Dió com uma outra palavra. Uma coisa é ter e a outra é ler. Então, às vezes a gente tem o livro, mas não leu. Então, nós vamos ter essa oportunidade de ler este livro e de conhecer essa mensagem maravilhosa que tem nele. A irmã Idalice, ela estava falando que ela nunca tinha conseguido ler um livro completo. Nós vamos ajudar a senhora, irmã Idalice. Nós vamos ler esse livro juntos, certo? Então, vai ser mais um da sua lista. A senhora vai estar lendo Vida de Jesus e vai estar lendo esse aqui também, conosco. Então, como vai ser feito isso? Nós fizemos uns slides para facilitar a leitura, porque quem não tem o livro em mãos vai poder acompanhar a leitura do livro aqui. Fiz aqui no slide, tá certo? Então, meu amor, como você enxerga menos que eu, quiser, você pode acompanhar aqui que eu vou lendo no slide. Tá ótimo. Tá certo? Então, vamos lá. Hoje e amanhã, nós vamos nos deter basicamente à leitura das páginas iniciais do livro que compreendem a página 9 até a página 40, certo? Nós vamos ler, fazer a leitura e poucos comentários sobre essas páginas. E no decorrer do mês é que nós vamos fazendo o dia a dia da jornada, que aí é um pouquinho por dia, tá bom? Então vamos lá. Iniciando aqui, a confiança que move a mão de Deus, o sonho de José, baseado no livro de Gênesis, a partir do capítulo 36 até o capítulo 50 de Gênesis. E essa jornada ela foi escrita, esse livro foi escrito por Gilberto Tais, que é um pastor aqui da Associação Cearense, trabalha aqui na associação. Ele também tem um canal no YouTube. Depois eu vou deixar o link para vocês do canal dele, que tem mensagens muito boas também, que podem estar nos ajudando, tá bom? Então vamos lá. O sonho de José. Jacó, o terceiro patriarca da Bíblia, era irmão gêmeo de Esaú, filho de Isaque com Rebeca e neto de Abraão com Sara. Ele residia na terra de Canaã, um lugar onde muitas histórias boas e ruins ocorreram. Ele obteve a primogenitura e a bênção paternas, que eram de Esaú, através do engano, e chegou a ser pai do povo de Israel, através dos 12 filhos. Aí começa agora a nominar os filhos dele: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes eram filhos de Lia. Depois vem Dan e Naphtali, que foram os filhos de Bila, uma das servas. Depois vem Gade e Aser, ou Azer, que era filho de Zilpa, a outra serva. Depois vem José e Benjamim, enfim, são filhos de Raquel, a esposa amada de Jacó. Deus lhe pôs o nome de Israel, depois, naquele contexto do Vale do Jaboque, e quando ele de fato reconhece que Deus lhe daria
a soberania na família sem que ele precisasse usurpar, mas esse foi o resultado do nome dele, né? De Jacó, o usurpador. No hebraico, o seu nome significa aquele que segura, o que agarra, ou o que agarra pelo calcanhar. Vocês lembram na história que quando ele nasce, ele já nasce agarrado ao calcanhar de Esaú? Já mostrando aqui o significado do seu nome, né? Jacó foi um personagem muito significativo na Bíblia, pois em diversas ocasiões aparecem relatos envolvendo a sua família em uma relação direta ou indireta com Deus e que servem de modelo para o nosso aprendizado espiritual. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai havia vivido. Eu vou colocar um pouquinho de zoom aqui para ver se melhora para a gente. Deixa um momentinho aqui. Eu acho que dá para até para vocês lerem melhor. Melhorou, né? Então vamos lá. Então, quando José era um adolescente de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos. Como muitos garotos da sua idade, José parecia ser aquele tipo de filho que dedurava ao pai as coisas que os seus irmãos faziam. Ele estava ali como o mais novo, acompanhava o trabalho dos irmãos e era ali tipo um dedo duro, né? Tudo que os irmãos faziam, ele ia lá contar para o papai. Agora, na realidade, é porque ele gostava das coisas corretas, das coisas corretas. E quando ele via errado, ele falava para o pai. Ele via muitas coisas, né? Não era nem que fosse assim, pelo espírito de dedo duro, é que ele gostava das coisas certas, corretas. Poderíamos dizer que esse era o motivo de os irmãos não se darem muito bem com ele. Eles tinham um ciúme, uma inveja, algo assim muito, muito difícil. Jacó, ele já era velho quando José nasceu, e por ser filho de Raquel, o menino parecia ser mais especial para o pai do que todos os seus outros irmãos. Então, isso causava ciúme nos outros, né? Era esse o motivo principal que fazia de José um irmão odiado. Os seus irmãos viam que o pai tinha um afeto especial por ele, e isso fazia com que fossem grosseiros e hostis com ele. Para piorar, certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, eu tive um sonho interessante e gostaria de contá-lo para vocês. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai governar sobre nós? Essa pergunta aí ela tem um porém. Naquela época, os sonhos eram levados muito a sério. Então, olha só, mesmo em meio à revolta dos irmãos, mas olha o que veio na mente deles, compreenderam, de acordo com o contexto, que eles iriam se curvar diante do irmão. E isso, né, enfureceu mais ainda, mas a interpretação deles estava certa. Exatamente. Mas isso não pareceu legal para eles, pois achavam que José estava, de certa forma, sendo arrogante. Tanto o conteúdo quanto a forma como contou o sonho atiçaram neles ainda mais o ódio. O curioso é que não parou por aí. José teve outro sonho semelhante, e como o da primeira vez, ele não hesitou em contar aos irmãos. E ele disse assim: irmãos, eu tive outro sonho. Desta vez, ele também não contou o sonho só para os irmãos, ele contou para os pais dele, que também estavam presentes nessa ocasião. E ele disse: ó, desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse outro sonho ao pai e aos irmãos, o próprio Jacó achou estranho e resolveu indagar-lhe. Se alguém estiver cochilando aí, acorde, abre os olhos, fique esperto, passe água no rosto, porque se dormir vai perder a bênção. E podemos ver uma coisa aqui, ó,
ele era inocente, mas ele tinha um coração puro, não tinha maldade. Então, ele nem desconfiava da maldade do coração dos irmãos. Tanto que ele falava como se fosse inocente, né? Com toda a pureza do que estava acontecendo. É. O que quer dizer? Aí vem a pergunta: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você, a ponto de encostar o rosto no chão? Se o próprio Jacó, que amava José, incomodou-se com o relato do sonho, imagine os irmãos, que já o odiavam. Entretanto, não podemos afirmar que José tenha contado o sonho com objetivos maldosos. Na cultura daquele tempo, era comum as pessoas se impressionarem com alguns dos seus sonhos. Isso parece ficar evidente pela empolgação de José em contar à família e no comportamento de Jacó em ficar apreensivo e pensativo, o que nos leva a crer que havia algo a mais nesse relato. E José agora vem para um outro contexto, aonde José é vendido e levado para o Egito. Então, aqui cessa a convivência de José com a família, e agora nós vamos entrar num outro contexto, que é o momento em que José é vendido e levado para o Egito. Um certo dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai para bem longe das suas terras, Siquém. A distância entre Hebrom e Siquém é cerca de 80 quilômetros, de 80 a 100 quilômetros. É bem longe, né? Embora a região que percorreram seja conhecida até os dias de hoje por sua excelente pastagem, parece estranho irem apacentar o rebanho em uma distância tão longa como essa. Além das terras serem atrativas para o cuidado de animais, talvez quisessem ficar bem distantes do irmão que odiavam. Então, olha a distância, olha no mapa. Eles iriam sair daqui, ó, de Hebrom, aqui abaixo. Tá vendo onde está o primeiro ponto? Aqui A mãozinha? eles não veem a mão, acho que eles não veem a mãozinha, não. Não. Mas tá vendo o pontinho preto embaixo? E aí eles iam subir até, olha lá, até Siquém, até Dotã, até onde eles foram. Vocês não veem aí a mãozinha, não? O cursor? Vê. Vocês veem essa mãozinha que eu tô usando aqui? Olha aí, então Ah, que bom. então faz agora daí. Ó. Leva de Hebrom para Siquém. Olha Olha só. lá. Então foi aqui que eles levaram o rebanho. Preocupado com a situação dos filhos e animais, Jacó disse a José: venha cá, meu filho, eu preciso que você vá até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando dos nossos animais. Estou pronto para ir, respondeu José. Vamos voltar aqui um pouquinho. Olha aí, a distância de quase 100 quilômetros. E ele respondeu: estou pronto para ir. Então, José era obediente, né, amor? Corajoso e Ele era obediente. corajoso e obediente. Embora essa distância seja considerável para nós hoje, para os povos daquele tempo, 100 quilômetros eram vistos como um passeio, não tão muito longo. Eles só andavam a pé, né? Então eram acostumados a longas distâncias. O trajeto provavelmente já era bem conhecido, com viajantes e com moradores familiares em alguns pontos do caminho. E ele não tinha nem medo do perigo, porque aí corria esse perigo nesse trajeto. Mas nem ele tinha nem noção do perigo. Eu vou e acabou, e É, foi. tranquilo. Jacó ainda disse: ao chegar em Siquém, observe se os seus irmãos e os animais estão bem e me traga notícias. José, como um bom filho, pronto a obedecer, se dispôs a seguir a solicitação de Jacó. Então, dali do vale de Hebrom, ele saiu José em uma viagem aventurosa para cumprir a missão dada por seu pai. Depois de alguns dias de caminhada, José chegou em Siquém. Enquanto andava por um certo campo, foi abordado por um homem que lhe perguntou: ei, garoto, vejo que você está procurando por algo. O que seria? José responde: estou procurando por meus irmãos. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando dos animais da nossa família. José disse, né? O senhor sabe onde posso encontrá-los?
E o homem respondeu: sim, eu os vi, mas eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que ia para Dotã. Dotã era uma cidade que ficava na planície, que separava as colinas de Samaria da Serra do Carmelo, cerca de 30 quilômetros ao norte de Siquém. Então José foi procurar os seus irmãos. E como o homem do caminho havia comentado, achou-os em Dotã. Quando José se aproximava de longe, os irmãos já o avistaram e, antes que chegasse perto, motivados pelo ódio, começaram a fazer planos para tirar-lhe a vida. Observe o que a inveja é capaz de fazer no coração das pessoas. O pecado tem o poder de transformar amor em ódio, alegria em tristeza, agrado em rancor, satisfação em desgosto e amigos em inimigos. Esta é a missão mais difícil do Espírito Santo na vida de uma pessoa: construir o caráter divino no ser humano, de maneira que o caráter de Satanás seja dissolvido do trono do coração. Por sermos naturalmente propensos ao mal, a tendência natural é rejeitar o que de fato reflete a bondade de Deus, para abraçar tudo o que é contrário a isso. Mas devemos permanecer em campo de batalha e lutar perseverantemente para aprender a amar como Deus ama, a ter misericórdia, mansidão, humildade, como Deus tem, e a perdoar como Deus perdoa. Essa é a nossa mais importante luta no campo de batalha contra o mal. Essa era a luta que os irmãos de José ainda não tinham percebido, na qual precisavam perseverar. Observe o que eles disseram quando avistaram o irmão. Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quer fazer algum comentário? A palavra diz, assim veremos o que vai dar o sonho dele. Estava ali na mente deles, ele não jamais ia aceitar que o irmão mais novo os comandasse. Isso deixou muito irritado. Acontece nas empresas, quando chega um funcionário e ali já tem um funcionário, por exemplo, que está há 50, 20, 30 anos trabalhando ali e ainda não foi promovido. Aí chega alguém mais novo, com capacidade, dedicado, atento, perspicaz, que sabe de estratégias, e logo ele sobe de cargo. Gente, isso causa uma inveja tão terrível que as pessoas fazem tudo para puxar o tapete da pessoa. Então, isso é um estilo de Satanás que ele usa há muito tempo, a inveja. O irmão Ivan colocou aqui no chat, ó, que José era um homem que não soube o que foi depressão, nem amarguras, nem murmuração. Por tudo que estava acontecendo com a sua vida, ele sempre aproveitava as oportunidades para ser fiel e honrar ao Senhor. Exatamente. Exatamente isso. De forma inocente, corajosa e pura, sabe? É uma coisa incrível como José realmente conduziu a vida dele. Vamos continuar, então. Quando Rubem ouviu isso, algo tocou a sua consciência. Então ele resolveu tentar salvar José dos seus irmãos e disse: Ei, irmãos, esperem, não vamos matá-lo. Não precisamos derramar sangue. O que acham de jogá-lo neste poço aqui no deserto? Não há necessidade de machucá-lo. Aí ele ia morrer sozinho lá no poço, né? Por incrível que pareça, Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Está lá em Gênesis 37, Era do só 21 para ao guardar 22. ele ali por enquanto. Exatamente. Porque ele sabia que não adiantava enfrentar a ira dos irmãos naquele momento. Mas a intenção dele era salvar o rapaz mais tarde. A partir deste momento, podemos perceber como Deus iniciou o processo de livramento de José. É aqui que começa a épica história que nos permite perceber como o Senhor atua nos bastidores, inclusive da nossa própria história. Antes de seguir viagem na leitura, reflita por alguns minutos nesta pergunta: quem sugeriu na consciência de Rubem para, ao invés de matar José, apenas lançá-lo no poço? Você consegue perceber algo espiritual? Próprio Deus. Quem foi, né? O próprio Espírito Santo.
quem tocou no coração, na mente de Rubem para que ele agisse dessa forma, para cumprir o propósito de Deus, o encontro que mudaria o trajeto. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, sabe o que fizeram inicialmente? Arrancaram dele a túnica que o pai lhe havia feito. Eles odiavam aquela túnica, porque ela representava podemos dizer, a soberania de José sobre os demais irmãos, porque era uma túnica de rei, era imponente, de várias cores, e aquilo ali fazia com que os irmãos tivessem muito mais ciúmes. E o pior de tudo, José veio de coração tão puro e com saudade dos irmãos. Chegou lá falando: Ô, meus irmãos, como vocês estão? Olha, todo feliz, todo alegre. E receberam ele nessa situação. Essa atitude mostra o problema e o desconforto que essa túnica gerou. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco. Ficaram ali sentados, comendo algo, como se nada tivesse ocorrido, e de repente, diante dos olhos deles, ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Então, de repente, Judá teve uma ideia que, para aquele momento, pareceu brilhante, e rapidamente, seguindo a impressão que incomodava a sua consciência, disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matá-lo, que tal vendê-lo a esses ismaelitas? Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Se você chegou a alguma conclusão interessante na reflexão da pergunta anterior, temos mais um bom desafio aqui. Novamente, por alguns minutos, reflita nesta outra pergunta. Nós não vamos refletir por minutos, só por segundos, mas vamos refletir nessa pergunta. Quem inseriu na consciência de Judá a ideia de vender José ao invés de matá-lo? Quem foi? Santo, novamente. O Espírito Santo novamente. E mais, vou fazer a pergunta para o irmão Oliveira agora. Quem naquele ano, naquele mês, naquele dia, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, em meio àquela região enorme, fez aparecer uma caravana de ismaelitas diante deles? Quem? O Espírito Santo, Deus agindo mais uma vez. Assim como ocorreu com José, de lançar em um buraco, não se preocupe, pois a caravana de Deus estará a caminho. Olha que interessante. Assim como ocorreu com José, se a vida te lançar em um buraco, não se preocupe, pois a caravana de Deus estará a caminho. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos apreciaram a ideia e, concordando em não matar o jovem irmão, quando alguns negociantes passaram por ali, imediatamente o tiraram do poço e o venderam por 20 barras de prata. Os ismaelitas levaram José como escravo para o Egito. Ah, aqui temos outra pergunta curiosa. Você quer falar, amor? Primeiro fala da Pergunta. curiosa. Quem levou José, olha só, quem levou José como escravo para o Egito? Você, leitor, poderia indagar, mas Deus provocaria uma situação para que José fosse levado de forma humilhante como um escravo para o Egito? Realmente, essa é uma boa indagação, e toda boa indagação merece uma boa reflexão. Analise a seguinte questão: o que seria menos trágico do ponto de vista humano? José ser cruelmente assassinado e esquecido em uma vala ou ser levado como escravo para o Egito? Claro que facilmente responderíamos que o melhor é ser levado para o Egito como escravo do que morrer dentro de uma vala, né? Essa resposta é fácil, porque já conhecemos o final dessa história. Mas se nós não soubéssemos, não conhecêssemos, seria fácil assim também? Sabemos que coisas incríveis ocorreram com José ali no Egito. É aí que está a graça de estudarmos a Bíblia, familiarizando as experiências de seus personagens com a nossa própria experiência. É isso que faremos aqui. Sabe o que esse fato nos ensina? Embora alguns acontecimentos na vida de José tenham sido ruins, pelo menos não foram dos mais trágicos. Assim como José, precisamos ver com os olhos da fé a ação de Deus
que sempre nos poupa do pior. Não reclamar quando as coisas estiverem ruins é o princípio dessa linda experiência, pois se não fosse por Deus, teria sido pior para José, e as nossas dores e problemas poderiam também ser piores. Às vezes, a bênção não é livrar de todo o mal, mas livrar do pior dos males. Olhe como isso é importante, gente. Eu sempre falo, brincando com a minha esposa e às vezes com alguns amigos, em alguma situação eu digo, pior seria se pior fosse. É o caso aí, né? Né, irmão Oliveira? Pior seria se pior fosse. Então, ó, às vezes a bênção não é livrar de todo o mal, mas livrar do pior dos males. Em outras palavras, às vezes o ruim se torna um instrumento nas mãos de Deus para nos livrar do pior. Ah, isso é ruim, mas o que poderia acontecer seria pior do que o ruim, né? Ser morto dentro de uma vala. Impedindo a morte do seu servo, Deus usaria o mal do coração dos irmãos de José para provocar em algum momento o bem que, inclusive, alcançaria os próprios irmãos. Na história, nós vamos ver isso. Lembra do final da história? José é retirado do poço e vendido para os midianitas. Ismaelitas. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, desesperado, rasgou as suas roupas em sinal de profunda tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: O nosso irmão não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer? O que diremos ao nosso pai? Então os irmãos mataram um cabrito e, com o sangue, mancharam a túnica de José. E depois levaram a túnica ao pai e disseram: Achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Vejam, gente, o tamanho da insensibilidade, a falta E a de dissimulação também, né? uma coisa assim. Imagine para um pai idoso que tinha esse filho como um troféu do De amor Deus. dele, né? Um troféu do amor dele, né? Porque ele sempre amou a mãe de José, Pois é um presente de sempre Deus. foi. Agora ele vê esse filho, essa túnica, receber essa túnica dessa forma, e um filho chega dizendo isso. Olha, achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? É, ele não se dignar nem dizer o irmão, né? Teu filho. É. Jacó imediatamente a reconheceu. Já é 5 horas, nós vamos terminar essa página aqui. Jacó imediatamente a reconheceu e disse: Sim, é a túnica do meu filho. Por não imaginar que os próprios irmãos poderiam lhe fazer algum mal, afirmou: Certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou a sua roupa e vestiu-se de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas Jacó não quis ser consolado e disse: Vou ficar de luto por meu querido filho. Jacó permaneceu de luto, exalando tristeza e saudade. Terrível deveria ter sido o sentimento de um pai que, de forma inesperada, sente que perdeu o filho para a morte. Vou finalizar aqui, ó. Mas o que consolava Jacó era a compreensão de que a morte não é o fim. Jacó entendia que quanto maior a tristeza da separação, maior será a alegria do reencontro. Enquanto isso, a algumas centenas de quilômetros dali, os medianitas vendiam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. E aqui a gente finaliza, e a gente vai continuar aqui amanhã, página 19, mordomo do capitão de Faraó. Pode falar, amor. E para finalizar, nós, por pior que seja a situação, não devemos perder a fé, não devemos desanimar, não devemos desistir do caminho que nós estamos seguindo a Canaã Celestial. Quando tudo parece perdido, Deus tem sempre um livramento. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E se a gente ficar lembrando disso sempre, a angústia vai ser menor, o sofrimento é menor, porque você coloca a fé em Deus. Se isso está acontecendo, se minha vida está na mão de Deus, então tudo tem um propósito e Deus está me abençoando. Você tem que crer e crer e crer. Eu vou fazer oração? Oremos. Senhor Deus, que esta mensagem da vida de José
sirva como inspiração para cada um de nós. Ele tinha pureza no coração, não gostava de ver nada errado, gostava das coisas corretas, era corajoso e obediente. Que o Senhor venha nos dar essas qualidades, Senhor, para que possamos seguir em frente, mesmo com todos os perigos. A gente continue crendo que o Senhor está conosco e que aconteça o que acontecer, no final, tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.